Falar um pouquinho agora sobre esses riscos ambientais, tá? O que são os riscos ambientais? Pela definição aí, eles são os agentes presentes no ambiente de trabalho, aqueles capazes de afetar o trabalhador curto, médio e longo prazo, que pode aí, nesse caso, provocar acidentes com lesões imediatas ou as doenças profissionais. Às vezes, algum risco ambiental, ele pode ocasionar uma doença a longo prazo, que é o contato, por exemplo, com agentes químicos. Às vezes o trabalhador tem contato com agente químico, mas vai descobrir uma doença depois de 10, 15 anos que trabalhou numa empresa. Isso ocorre. E uma das atribuições da CIPA, como a gente viu na aula de CIPA, é identificar e relatar os riscos existentes nos setores e processos de trabalho. Então, para isso, é importante que se conheça esses riscos aí, né? E uma vez que a gente consiga identificar esses riscos, a gente pode elaborar um mapa de risco, que é uma forma clara e objetiva para que os trabalhadores, né, possam entender os riscos que estão sendo expostos durante sua jornada de trabalho. A classificação do risco, ele é classificado da seguinte maneira hoje, né? A gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Quando a gente fala de riscos físicos, está presente aí ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressão e umidade. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aí. Os riscos químicos, eles estão relacionados às poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, aí, produtos químicos em geral. Quando a gente fala em risco biológico, nós estamos falando aqueles que são relacionados com os seguintes agentes aí, né? Os vírus, as bactérias, fungos. E quando a gente fala de risco ergonômico, nós estamos falando em relação aos agentes de esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, produtividade, etc. E temos os riscos de acidentes, quando nós temos as condições físicas e de segurança inadequada, como, por exemplo, né, iluminação deficiente, risco de incêndio, máquina, quando você tem uma máquina sem proteção, a gente está relacionado aos riscos de acidentes. Trabalhador rural, por exemplo, você tem o risco de animais peçonhentos, aranhas, cobras, né, e isso aí está relacionado a risco de acidentes. Então, falando um pouquinho agora, mais especificamente dele, quando a gente fala do risco de ruído, né, a gente fala o risco físico aí, né, e o agente do ruído. O ruído, ele, né, quando a gente tem na empresa a questão do ruído, o ruído ele existe um limite de tolerância. Então, até um determinado tempo, eu posso ficar exposto a uma quantidade X de ruído. A gente faz a avaliação do ruído através de instrumentos de medição e tudo mais. Quais são as consequências da exposição do trabalhador ao ruído? O trabalhador que fica exposto a um ruído acima do nível de tolerância, ele vai sentir cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, obviamente, que é um problema mais grave, né? Mas ele também está relacionado a problemas digestivos, taquicardia, né? E uma série de problemas, mas o principal é a perda da audição. Aí, uma vez que você perde essa audição, ela é irreversível. E aí a gente tem outro agente que são as vibrações, tá? Onde que está presente essas vibrações, né? Hoje a maneira de você avaliar as vibrações, você avalia a vibração de corpo inteiro ou vibração de mãos. Essas atividades, por exemplo, quem trabalha com britadeira, quem trabalha em ônibus, ônibus antigo, tal, você vai ter esse problema, né? A questão da vibração. Da mesma maneira, ela tem relação com o nosso organismo, né? Ela pode causar aí, como consequência da exposição à vibração, cansaço, irritação, dores nos membros, tal. Então tem sérias consequências aí, né? Outro agente físico é o calor, tá? Ah, mas que calor é esse? Quando a gente fala de calor, não é o calor da minha exposição, por exemplo, ao sol, tá? Pessoal que trabalha em vias públicas, tal, que está à exposição ao sol,
obviamente que você está sentindo um calor. E até às vezes nós aqui dentro da empresa, se você entra lá na produção, você fala, nossa, está um calor aqui dentro, tá? Obviamente que é um calor porque é um ambiente fechado, e o outro principal problema é porque nós temos fonte de calor artificial dentro da empresa. O que são essas fontes artificiais de calor? É o caso, por exemplo, do forno. Tá? O forno, ele tem uma quantidade, ele gera uma quantidade de calor que isso impacta dentro do ambiente de trabalho. Nós temos as prensas quentes, nós temos a cabine de pintura. Isso são fontes artificiais de calor. Então, quando o trabalhador está exposto a esse tipo de calor, nós temos que saber algumas consequências. Tá? Mas uma das principais, né, é a questão da desidratação. Tá? E aí nós temos outro agente que é o frio. O frio, que esse agente, obviamente aqui na nossa empresa a gente não tem nenhuma fonte, nenhuma exposição ao frio, tá? Mas tem trabalhador que trabalha, por exemplo, em frigorífico, tá? Ele está exposto. Trabalhadores que trabalham em mercado, que adentram em câmara fria, por exemplo. Então ele está exposto a esse tipo de situação. E aí tem as consequências da exposição disso: ferida, rachadura, necrose de pele, tá? E todo mundo sabe aí quais são os riscos de ficar exposto ao frio aí. Outro agente é a radiação não ionizante. Tá? O que é radiação não ionizante? É aquela que o trabalhador está exposto, por exemplo, quem trabalha com solda. A solda, ela gera uma radiação ali. Né? Então, essa radiação, ela pode afetar o olho, pode afetar a pele, porque quem trabalha com solda, por exemplo, se você olhar diretamente para a solda ali, ficar olhando aquilo ali, você não consegue nem dormir de noite, né? Porque você vai ter um dano no seu olho aí. Então, essas são as radiações não ionizantes. São aquelas que não, você tem a exposição, mas ela não altera as suas células, por exemplo, que é o caso da radiação ionizante. Né? Quando o trabalhador está exposto à radiação ionizante, ela tem alterações celulares, que ela pode provocar câncer, fadiga, uma série de problemas. Onde que nós temos radiação ionizante? Por exemplo, em raio-x. Tá? Lá existe uma fonte que ela é capaz de causar esses problemas, né, a quem tiver exposto. Tá? Então, a radiação ionizante ela está ligada mais a essa questão. Você vai encontrar geralmente em raio-x. Umidade. Quando a gente fala desse agente umidade, não é a umidade. Quando fala umidade, não está relacionado à umidade que está no ar, por exemplo. Tá? Mas quem são os trabalhadores que estão expostos à umidade? Por exemplo, né, trabalhadores que trabalham em plantação, por exemplo, de arroz, que você tem, são plantações encharcadas, então você está trabalhando diretamente dentro da água. Por exemplo, quem trabalha em lava rápido, né, trabalhadores de lava rápido, que estão expostos a se molhar. Né, então, é essa umidade. Quando a gente fala umidade, é trabalhar molhado. Tá? Então, você também tem alguns problemas aí relacionados a esse trabalho. E o que são pressões anormais? Quando a gente fala pressões anormais, são aqueles trabalhadores que estão trabalhando expostos a grande quantidade de pressão atmosférica. Por exemplo, mergulhadores, quem trabalha em avião, apesar de avião você está numa pressão atmosférica diferente, mas dentro da cabine você tem uma pressão controlada. Tá? Tem trabalhadores que trabalham trabalhadores da construção civil, trabalham dentro de tubulões. Isso é um problema também, você tem lá pressões anormais. Um dos principais problemas de quem trabalha em pressão é a questão da ruptura de tímpano. Quando você está numa pressão, de repente você vai para uma pressão diferente, isso aí pode ocorrer a ruptura do seu tímpano. Tá? Então, existem alguns cuidados para que isso não ocorra. Tá? Então, esses são os riscos, aí nós chamamos de risco físico.
E aí nós temos o risco químico. O risco químico, a gente tem alguns agentes também. Um deles são as poeiras. Quando falamos de poeiras, são as poeiras minerais, vegetais, alcalinas e incômodas. Tá? Obviamente, você fala, mas e a poeira da CIL aqui? Nós temos uma grande quantidade de poeira aqui. Tá? E o que tem dentro dessa poeira? Aí a gente vai ter um monte de produtos químicos diferentes. Tá? Mas o nosso risco químico hoje é que seria risco à poeira. E aí nós temos os fumos metálicos. O que são os fumos metálicos aí? A gente volta a pegar o exemplo aí do soldador. Tá? Quando o soldador está soldando ali, ele sai um fumo. O que contém nesse fumo ali? Contém alguns metais. Isso aí, se você não usar máscara, não usar um equipamento adequado, você vai ter um problema sério em respirar isso aí. Tá? Então, fumos metálicos são provenientes também de soldas. Nós temos as névoas, neblinas, gases e vapores. Tá? Também são formas aí de se, vamos assim dizer, se contaminar aí com esses produtos químicos. E nós temos as substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Aí são produtos químicos específicos, que é o caso de álcool, tem alguns exemplos, butano, propano, aldeído, tá? Ou a composição deles. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso pó de mistura aqui na CIL, ela contém um monte de metais ali, um monte de materiais, um monte de produtos químicos. Então a gente chama isso de um composto químico, um produto químico composto. Tá? Então esses são os riscos químicos, tudo que é relacionado a produtos químicos. Aqui, né, alguns exemplos. Né? Você pode ter se você tiver contato direto com algum tipo de produto químico, isso aí você vai ter alguma lesão na pele e tal. Isso às vezes é imediato, né? Só pelo simples contato. E aí a gente vai falar dos riscos biológicos. Os riscos biológicos são aqueles trabalhadores que estão expostos aos seguintes agentes: a vírus, bactérias, protozoários e fungos. Tá? Aí você tem algumas consequências, obviamente, que está marcado aí: contato com vírus, né, bactérias. Nós, hoje, aqui na CIL, nós não temos, a não ser a atividade da enfermaria, né, mas as outras atividades, a gente não tem contato com risco biológico. Tá? A não ser no caso da enfermaria, você teria contato com um tipo algum agente desse aí. Mas na produção em si, a gente não tem. E aí a gente vai falar dos riscos ergonômicos. Tá? O que são os riscos ergonômicos? São aqueles que estão relacionados à ergonomia do trabalhador. Quando a gente fala em ergonomia, está relacionado aí a agentes de esforço físico, levantamento de peso, exigência de postura inadequada. Né? Quando você tem um controle rígido de produtividade, tem aquela pressão de você ter que dar um número, de ter que produzir